Porque neste vídeo colocarei para vocês as coisas importantes que nós vamos ver na nossa prova. Bom, a grosso modo, o capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando, nós estamos falando especificamente sobre os movimentos contemporâneos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos focar no estudo sobre os movimentos que surgem a partir da pop art, então a partir de 1950. Então, que pontuações serão importantes nós trazermos? A história da pop art, né, quando ela surgiu, as suas características, a questão histórica, né, acho que já falei isso, isso, o conceito de arte pós-moderna, do contemporâneo, né, e alguns movimentos. Então, assim, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos tema pra caramba, nós temos movimentos pra caramba para estudar. O que o tio Léo vai fazer com vocês? Ele vai trazer aqui hoje aquilo que é mais importante da gente focar. Então, primeira coisa, eu não vou cobrar vocês todos os movimentos artísticos contemporâneos. Nós não daríamos conta em uma única avaliação, né? A gente vai cobrar esse assunto tanto no conteúdo da prova, e se por acaso alguém ficar de recuperação, o que a gente não deseja, né? Mas caso aconteça, esse assunto também é assunto da recuperação. Na recuperação eu posso modificar um pouco a questão dos movimentos artísticos. Ao invés de cobrar os que eu coloquei aqui no quadro, eu cobrar pop art, arte urbana, eu posso mudar os movimentos. Mas a princípio, sempre o conceito do que é contemporâneo. Até tudo bem, turma? Do show de bola, né? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber a história da arte contemporânea. Então, o contemporâneo são os movimentos artísticos, as novas propostas estéticas que surgem a partir de 1950 e vai até o dia de hoje. Então, nós estamos falando de movimento atual. Estamos lidando com o movimento estético presente ao nosso tempo. Não estamos falando de uma coisa que já está muito escrita, alguma coisa já está muito falada. Nós estamos falando do agora, do hoje, do que é nesse momento de experiência para nós. Então, em alguns momentos, a arte contemporânea, ela traz para a gente uma série de questionamentos e dúvidas sobre o que é ou não arte, se é ou não arte, justamente pelo fato da gente ter que conceituar uma coisa que ele está se experimentando. Então, o que a gente precisa saber da pop art? Da arte contemporânea como um todo. Que a arte contemporânea, ela exige de nós um conhecimento muito maior da proposta do artista do que do movimento estético que ele está inserido. Portanto, é muito mais importante compreender a ideia do artista para depois a gente conseguir relacioná-la ao objeto. Às vezes, objetos são objetos que não propõem figuração, são objetos que trazem referências do dia a dia, ou objetos comuns do uso cotidiano e que são transferidos para a realidade estética. Então, muitas vezes, para a gente entender o objeto contemporâneo, é mais importante nós entendamos primeiro quem está produzindo ele. E qual é o objetivo, qual é a relação que o artista tem com a sua obra? Né? Por que ele responde ao mundo com aquele determinado objeto? Quando a gente consegue conhecer a proposta do artista, a referência do objeto fica mais fácil para nós. Então, nós estamos lidando com movimentos que trazem um conceito que se sobrepõe à forma. Então, a ideia do objeto é mais importante do que ele próprio mesmo, né? Então, a ideia da arte conceitual que eu falei para vocês. A ideia vai ter supremacia à forma. Então, se a gente muitas das vezes não compreender o objeto, a forma não aparenta bem o significado de se entender como arte. Tudo bem? Contexto histórico. Estamos saindo ainda das consequências da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, todo esse conceito de arte, todo esse conceito cultural sai do eixo europeu e vai ser migrado para o eixo norte-americano. Então, os Estados Unidos
traz uma nova tendência de propostas estéticas que vão discutir com o atual, com a tecnologia, com as novas possibilidades e também com o capitalismo. Estamos falando de uma obra que vê com muito questionamento as referências clássicas e que também questiona alguns posicionamentos do modernismo que veio antes dele. Estamos falando, portanto, de uma era de provocações e discussões acerca da nossa atualidade, da nossa realidade. Não vamos discutir o histórico, não vamos discutir o que já passou, não vamos falar de religiosidade, de maneira mais profunda, nós vamos lidar com agora, das discussões do presente momento. Naquela época do seu início, o que se estava discutindo era esse exagero capitalista e consumista que surge principalmente a partir da década de 60, com a produção em massa e também com a velocidade tecnológica. Então, a partir da pop art, que é um movimento diretamente com a mídia, com o consumo, com a moda, com a produção em massa, nós vamos ter uma série de movimentos artísticos que discutem essa evolução na forma de produzir arte. É uma arte mais efêmera, que não necessariamente tem um compromisso de durar para sempre. Eu inauguro novos suportes para a arte, porque eu tenho o uso de materiais mais tecnológicos, eu tenho o uso da colagem como uma proposta muito comum de se ver nos movimentos pós-modernos. Eu vou usar o cotidiano como referência da linguagem. Eu vou trazer o vídeo, eu vou trazer o corpo como suportes para a arte, e eu também vou trazer uma arte mais próxima do público. Justamente por referenciar questões cotidianas, eu vou tirar essa arte do conceito muito erudito, muito elitizado, para aproximar essa arte da população. Um exemplo disso, a arte urbana, as instalações, o grafite, que tira a arte do ambiente muito erudito, muito clássico dos museus e aproxima ela da população. Bom, além disso, eu tenho que pensar também em quais movimentos serão discutidos a partir daí. Quais vão ser aqueles que eu vou mais citar para vocês? Primeiro, a arte conceitual. Essa ideia de que o objeto só tem valor quando eu compreendo a proposta de quem criou. Então, a arte conceitual, ela vai trazer essa experiência de discutir o conceito da arte. Então, muitas das vezes, até por utilizar objetos comuns do cotidiano, eu tenho a ideia de que eu talvez não entenda tanto a arte como objeto, como eu entendo por ideia. Então, a arte conceitual é uma coisa que o Tilão vai cobrar muito de vocês, porque é basicamente contemporânea conceitual. Outra questão que eu vou cobrar de vocês é a performance. A performance é aquele estilo artístico híbrido que pode misturar muitas linguagens. Eu posso misturar música, a expressão corporal, as artes visuais, a literatura, representando uma experiência estética que não tem compromisso de dar para você uma lição. É uma apresentação artística onde o artista ele coloca o seu corpo como suporte. Olha a palavra suporte de novo. Tem essa ideia de suporte na cabeça de vocês. O corpo como suporte artístico e ele apresenta para nós uma experiência estética. Não é uma peça de teatro, não é uma arte cênica, é uma modalidade artística diferente disso tudo que eu falei e que mistura várias linguagens numa só. Então essa ideia da performance art também vai ser muito colocada em questão na nossa avaliação. Além disso, falar da instalação, produções artísticas de interação humana, colocada em centros culturais, aonde eu não crio um objeto, mas eu crio uma cena, um espaço, uma coisa mais ampla, aonde o apreciador, que somos nós, vamos ter uma experiência com a obra. Então, na instalação eu posso circundar a obra, eu posso observar a obra mais de perto e algumas vezes eu posso tocar a obra. Então, a instalação é uma experiência de expressão artística que traz para a gente uma interação do apreciador com o todo. Geralmente, as instalações são feitas em galerias e museus que ocupam uma sala inteira. Então, é uma obra de arte de proporções mais grandiosas. Também movimento pós-moderno. E eu vou falar também sobre land art. Land art é quando a arte sai do ambiente do museu e vai para o ambiente natural.
A Land Art é um movimento artístico que usa o espaço da natureza como um lugar para se abrir à arte. Eu uso os seus recursos naturais próprios para construir o objeto e a natureza se encarrega de deixar ou não que aquela arte aconteça. Então é uma arte que muitas das vezes não vai durar para sempre. Se os efeitos naturais modificarem o processo artístico, aquela arte, portanto, acaba. Por isso que muitas das vezes a Land Art ela só é vista e só é entendida através das imagens fotográficas desses objetos criados. Então a Land Art é a natureza, ela mesma como ambiente da arte, como suporte e elementos, sem alterar de maneira alguma os processos naturais próprios da natureza. Então quando essa arte acaba é porque a natureza se encarregou de terminar com ela. Certo? Meus amores, a nossa avaliação ela é extremamente interpretativa. Ela não propõe a vocês conceito, mas vocês vão ler acerca daquilo que vocês já sabem, dessas propostas todas que eu pontuei vocês. E vocês vão ler e vão perceber que muita coisa que eu estou falando aqui vai dialogar com o que eu estou falando lá na prova. Então vamos lá, lembrando mais uma vez, arte contemporânea, a sua história, o seu conceito, as suas características e os novos suportes para a arte, certo? Quais movimentos artísticos vamos estudar? Performance art, arte conceitual, instalação e também land art. É isso. Os novos materiais utilizados, as novas propostas de objetos que podem trazer a experiência artística e pronto. Se não está aqui nessa listinha, o tio Léo não vai cobrar de vocês. Se eu não estou colocando aqui na nossa avaliação bimestral, não adianta você ir para outras coisas que não estão aqui, porque vocês vão gastar tempo. O tempo que vocês perdem procurando coisas que não estão, é o tempo que vocês ganham resolvendo a nossa prova. A nossa prova, se eu não me engano, é na terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aquele esquema, mandar mensagem pro tio, pessoal, eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te dar os caminhos para que você tente entender qual é a proposta da questão. Alguma dúvida? Não?